pessoal, continuando nossas aulas de química orgânica, hoje nós vamos falar sobre funções orgânicas. Vamos começar a falar sobre aldeído, né? Aldeídos são compostos que apresentam um grupamento carbonila, né, na extremidade da cadeia carbônica, né? As funções orgânicas vão ser sempre algum átomo ou molécula substituindo um hidrogênio na cadeia carbônica. E aí a gente vai conhecer essas funções começando com aldeído. Então, no caso do aldeído, né, um grupamento carbonila, né, um oxigênio, fazendo uma dupla ligação com carbono na extremidade da cadeia, dá a função aldeído para a molécula, né. O odor dos aldeídos que tem baixo peso molecular é irritante. Porém, à medida que o número de carbono aumenta na cadeia, torna-se mais agradável. No caso da nomenclatura, ele segue o mesmo padrão dos hidrocarbonetos, né? Só muda a terminação, né? A gente usa AL, né, AL, no lugar da letra O no final, né? E aí a gente tem aí, que vocês estão vendo aí, o grupo funcional, né? Então a gente tem na extremidade da cadeia o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e ligando ao hidrogênio. E aí segue a cadeia carbônica, né? O aldeído mais comum é o metanal, né, conhecido comercialmente como formol, que é formado por um carbono só, fazendo a dupla ligação com o oxigênio e ligado a mais dois hidrogênios. O formol normalmente utiliza-se até em alisamento de cabelo, não é apropriado, né, esse uso, é um uso indevido, mas fazem esse uso, né? Que esse uso pode causar alguns problemas, né, alguns males à saúde. O aldeído, né? Nós temos alguns exemplos da cadeia carbônica e como que a gente vai dar o nome, né, para os compostos, né? Eu falei do formol, a gente tem um nome usual, né? Que é o metanal, né? E, quer dizer, o nome oficial, né, que é o metanal, e tem o mais usual, que é comercialmente conhecido como formol. Então, um exemplo aqui, né, de um aldeído, uma cadeia carbônica com 4 carbonos, né? Utilizando o mesmo padrão de nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? Um hidrocarboneto com 4 carbonos a gente conhece como butano, né? Tem o prefixo but, que indica 4 carbonos na cadeia, né? Mas nesse caso aí a gente tem uma função aldeído, né, que ocorre na extremidade da cadeia, uma ligação do carbono com o oxigênio, uma dupla ligação aí entre carbono e oxigênio, né? Então aí a gente não tem um butano aí, então a gente vai ter um composto chamado butanal, né? A gente tem o prefixo but, que indica 4 carbonos na cadeia, a gente tem o intermediário, né, um fixo, né, intermediário AN, que indica ligação simples entre carbono, né? E aí a gente tem uma terminação AL, né, que indica que a função é aldeído. Então a gente tem o nome desse composto é butanal. E tem a fórmula molecular condensada dele, né, que é o C4H8O, que é 4 carbono, 8 hidrogênio e 1 oxigênio na molécula. Em química orgânica não dá para confiar muito nas fórmulas condensadas, né, que existem os isômeros e não diz muito sobre a função, né, da substância, né? A gente olhando a forma condensada não dá para dizer se é um aldeído, ou se é outra função. Então é sempre mais importante a fórmula estendida, né? A fórmula molecular estendida, para que a gente consiga enxergar qual função que existe na molécula, né? Agora a gente tem um outro exemplo aí, continuando com a nomenclatura, né, dos aldeídos, né? Quando houver ramificação na cadeia, será necessário indicar a posição da ramificação, né, como ocorria no hidrocarboneto também,
né? E o carbono será numerado sempre a partir da extremidade onde se encontra a função aldeído, né? Onde está a carbonila. Então será sempre o carbono 1 partindo da carbonila, da função aldeído. Então, nesse caso aí, esse composto aí que está aparecendo aí, a gente tem dois radicais metis, né, duas ramificações no carbono 2. Então, o nome desse composto aí, e a cadeia carbônica tem 4 carbonos, né? Então, temos uma cadeia carbônica com 4 carbonos, uma função aldeído, né, e dois radicais metis radical metil no segundo carbono. Então, a gente tem 2,2, indicando que existe duas ramificações no carbono 2, né, 2,2, que são duas ramificações, metil, que é a ramificação metil, e butanal, que é o nome desse aldeído. Aí nós temos um outro exemplo aí, que a gente tem a função, né, nas duas pontas, né? Temos aqui uma cadeia carbônica com 3 carbonos, uma função aldeído nas duas extremidades. Então será propanodial. Prop, porque são 3 carbonos na cadeia, né? E di, porque a gente tem função aldeído nas duas pontas, ao, terminação al, que é a função aldeído, né? Então, quando houver ramificação, ligação dupla ou tripla na cadeia, será necessário também indicar a posição da ramificação e das ligações, né? O carbono será numerado sempre a partir da extremidade onde se encontra a função aldeído, né? Como nós já falamos antes, que no caso é a carbonila, né? Segue o mesmo padrão de nomenclatura do hidrocarboneto, né? Que tem ramificação, que tem ligação dupla, tripla, só que a gente está falando do aldeído, só vai modificar a terminação, né? Então aí, nesse caso aí, a gente tem, aqui temos uma cadeia carbônica com 5 carbonos, né? Função aldeído, que tem uma carbonila na ponta aí, uma função aldeído, um radical metil no terceiro carbono, né? O intermediário N vai indicar a ligação dupla entre carbono, e o número 3 indica a posição de ligação dupla, né? Que o metil está no carbono, a ligação dupla está no carbono 3, né? E a ramificação também está no carbono 3. Então, para esse composto aí, a gente tem o 3-metil-pen 3-enal, ou 3-metil-3-pentanal, pentenal, né? Que a gente tem 3-metil, ramificação no carbono 3, 3 indicando aonde está a dupla ligação, pentenal, né? Penta, de 5 carbono, N indica uma ligação dupla aí nessa cadeia, al, terminação al, indica a função aldeído, né? Então esse é o 3-metil-3-pentenal. Aí nós temos a nomenclatura usual, né? É feita escrevendo-se a palavra aldeído, né? Seguindo o nome usual dos ácidos carboxílicos, que a gente vai ver um pouco para frente sobre os ácidos carboxílicos correspondentes, né, a cada aldeído, mas ela só é utilizada para aldeídos de cadeia normal, né, não ramificados, né, e saturados, que não possuem ligações, que possuem só ligações simples entre carbono. Aí eu coloquei uma tabelinha aí com o nome usual e o nome oficial, né? O nome usual do formol, por exemplo, né, é aldeído fórmico ou formaldeído, ou conhecido normalmente, né, como formol, mas o nome oficial é metanal, né? E a gente tem o aldeído acético, né, ou acetaldeído, né, aí já tem 3 carbonos na cadeia, o nome oficial é etanal, né? E nós temos aí o propilônico, né, que é o aldeído propilônico, né, prop, né, 3 carbonos na cadeia, e o nome oficial é o propanal, né, 3 carbono, propanal. E assim por diante, tá, pessoal? Seguindo uma nomenclatura muito parecida com dos hidrocarbonetos, né? Metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, né? Terminação al, indicando
uma função aldeído. Nós vamos ver uma outra função aqui, que é cetona, né? Cetonas são compostos que apresentam o grupamento carbonila, né? O oxigênio fazendo uma dupla ligação com o carbono, no meio da cadeia. Diferente do aldeído, que tem o grupo carbonila na extremidade, na ponta da cadeia, cetona é no meio da cadeia. São formadas pela oxidação de álcools secundários, né, onde um átomo de hidrogênio, né, ligado ao oxigênio é retirado e o átomo de oxigênio passa a fazer uma ligação dupla com o carbono na cadeia, né? E aí a gente tem aí a função, né? O oxigênio aparece fazendo uma dupla ligação com o carbono no meio da cadeia carbônica. Está indicando aí a função da cetona. Assim como os hidrocarbonetos insaturados, que existem a partir de 2 carbonos na cadeia, para a existência da função cetona, são necessários no mínimo 3 carbonos na cadeia. Tem que ter 3 carbonos. Não posso ter com 2 carbonos na cadeia, porque é sempre uma dupla ligação do carbono com o oxigênio no meio da cadeia. Então, eu tenho um carbono, eu tenho que ter pelo menos mais 2, né? Uma ponta e na outra, para ter um carbono no meio da cadeia. Aí eu vou ter uma função cetona. Segue o mesmo padrão dos hidrocarbonetos, né, na nomenclatura, utilizando a terminação ona, né? Então, eu coloquei o exemplo aí do butano, né, que é um hidrocarboneto, né, saturado, só ligações simples em carbono, né, e botei um exemplo abaixo da butanona, né, que é um hidrocarboneto com uma carbonila no meio da cadeia, com 4 carbonos, né? Então, eu tenho aí uma cetona, né, que é a butanona. Tem a fórmula molecular condensada, que também não quer dizer muita coisa, né? Porque a gente olhando a fórmula condensada não dá para dizer que substância que é, não dá para dizer se é um aldeído. Por exemplo, butanal tem a mesma fórmula condensada da butanona. Então não tem como a gente saber, só olhando a fórmula estendida. Aí são isômeros, que depois, um pouco para frente, nós vamos falar um pouco sobre isomeria, né? Continuando com a nomenclatura da acetona, né? A partir de 5 carbonos na cadeia, é necessário indicar em qual carbono está a função cetona, né? E se houver ramificação, segue o mesmo modelo anterior. A gente precisa indicar também onde está a ramificação, né? Então, aqui, aí está aparecendo aí um exemplo de uma cadeia com 5 carbonos, né, na cadeia, e tem uma função cetona no meio dessa cadeia. A função cetona nessa cadeia aparece no carbono 3, né? Ela poderia aparecer no carbono 2, ela aparece no carbono 3. Então, quando eu der o nome, né, 5 carbono penta, né, então eu tenho que indicar em qual posição está a função cetona. Então, esse composto terá o nome de penta-3-ona ou 3-pentanona, né? Eu tenho que indicar onde a função cetona está presente nessa cadeia. No caso da butanona, da propanona, não precisa indicar porque vai estar sempre, no caso da butanona, sempre no carbono 2. Só pode estar no carbono 2, né? A cadeia com 4 carbonos só vai aparecer no carbono 2. Então, butanona a gente já sabe. No caso da pentanona para cima, aí temos que indicar em qual carbono está presente a função cetona. Agora, um exemplo aqui de um composto com função cetona, com 5 carbonos na cadeia e uma ramificação, né? Então, tem uma função cetona aí no carbono 2. Vamos contar os carbonos sempre mais próximo da extremidade onde aparece a função cetona, né? Eu tenho um radical metil no carbono 3, né? E só falando das linguagens químicas, pessoal,
do jeito que está aparecendo aí a molécula, a gente está sempre subentendido que nós temos, não está aparecendo aí carbono e hidrogênio, mas está subentendido que estão presentes aí. O carbono faz 4 ligações, então onde a gente vê as ligações aí, sobrou ligações, está presente o hidrogênio. Tá? Fica sempre subentendido. Como na molécula aí, a gente conta quantas ligações o carbono está fazendo, o que faltou está o hidrogênio aí, apesar que não está descrito, mas está subentendido. Tá? Então nós temos aí a função cetona carbono 2, radical metil no carbono 3, né? E aí a gente vai para o nome desse composto. Né? A gente, como eu falei, numerar a cadeia sempre da extremidade mais próxima da função cetona. Né? Então a gente tem o radical metil no carbono 3, então é 3-metil, penta, 2-ona, 2 é onde está presente a função cetona, né? Ou 3-metil 2-pentanona. Dessa maneira que vai ficar o nome desse composto, que é uma cetona. Aí nós temos aí também, falando mais de cetona, né? Os mais simples é a propanona, também conhecido comercialmente como acetona. É muito utilizado como solvente orgânico, né? Inclusive muito utilizado para a retirada de esmalte das unhas, né? Que ela consegue dissolver esmalte. Essa é a mais comum e a mais conhecida. Né? Agora a gente vai falar um pouco sobre os álcools, né? Que é uma outra função orgânica. Né? Os álcools são compostos que apresentam um grupo hidroxila em sua estrutura. Né? A hidroxila no hidrocarboneto vai estar substituindo o hidrogênio, que é o OH. Né? Podem possuir insaturações, cadeias cíclicas e ramificações, como ocorre com os hidrocarbonetos e com outros compostos orgânicos. Né? São solúveis em água, em até 11 carbonos são líquidos. Né? A molécula muito grande começa a ficar na forma sólida, né? Mas até 11 carbonos são líquidos. Grupo funcional OH, né? Terminação OL, para álcool. Né? Na nomenclatura, a contagem da cadeia principal deve iniciar na extremidade mais próxima do grupo funcional. A gente pode ter a hidroxila na ponta, na extremidade, como acontece com o etanol, como está aparecendo aí. Também o etanol só pode ser na extremidade mesmo. Mas nós temos também álcool com a função orgânica do grupo funcional no meio da molécula. Aí a gente vê como que dá nome a esses álcools. Né? O etanol é o álcool mais comum e o mais utilizado comercialmente. Inclusive, ultimamente estamos utilizando muito o álcool gel. Né? O álcool presente no álcool gel é o etanol, né? Que é utilizado comercialmente. Então, nós temos alguns exemplos aí, de acordo com o tamanho da molécula. Nós temos o metanol, que é o álcool formado por um carbono só. No caso dos hidrocarbonetos, era o metano, né? Mas como tem uma hidroxila substituindo um hidrogênio na molécula, muda a nomenclatura. Em vez de metano, passa a ser metanol, terminação ol, tirando o A e tirando o O e entrando o ol. Né? Aí nós temos o etanol, né? Com 2 carbonos na cadeia, que é o álcool mais comum. Né? Nós temos o propanol, com 3 carbonos, butanol e assim por diante. Né? Pentanol, hexanol. Né? No propanol pode ocorrer álcool secundário. Né? A gente pode ter a hidroxila no meio da cadeia, no carbono do meio. Né? A partir desse álcool, é necessário indicar a posição da hidroxila na cadeia. Aí a gente vai falar um pouco sobre a nomenclatura. Né? E no caso do álcool também, a gente pode ter o álcool primário, né? Que aí vai ser a hidroxila ligado no carbono da extremidade. A gente pode ter um álcool secundário, que vai ser uma hidroxila ligada no carbono no meio, né? Da molécula, que vai ser um carbono ligado a outros 2 carbonos, e a gente vai ter a hidroxila ali, ou um álcool terciário, que no caso aí vai ser a hidroxila ligada a um carbono que esteja ligado a outros 3 carbonos. Então a gente tem álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Falando um pouco sobre
a nomenclatura dos álcools, né? Eu coloquei o exemplo aí, né, de um álcool, uma molécula com 5 carbonos, né, uma cadeia carbônica com 5 carbonos. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 3. Vamos contar o carbono sempre da onde está a hidroxila, né, mais próxima da extremidade ou na extremidade. Nesse caso aí, a hidroxila aparece na extremidade, né, uma função álcool na extremidade, né? E aí eu tenho uma ramificação, né, um radical metil no carbono 2, né? E aí como que a gente vai dar um nome a esse composto, né? Se eu tenho uma função, uma ligação dupla no carbono 3, são metil no carbono 2. Então vai ser 2-metil, né? Eu tenho uma ligação dupla no carbono 3, coloco 3 na frente, penenol, né? Ligação dupla, eu mudo a nomenclatura de pentanol para pentenol. Então, N, o infixo N, né, para indicar que existe uma ligação dupla. O 2 na frente, o 3 na frente, indicando que essa ligação dupla está no carbono 3. Eu tenho outro álcool aqui, né? Vocês estão vendo aí. Como que a gente pode dar um nome a esse álcool, né? Como eu falei, fica subentendido aí que nas pontas nós temos carbonos, né? E o carbono faz 4 ligações, então onde falta ligações de carbono aí, eu tenho os hidrogênios, né? Então, como que eu vou dar um nome a esse composto? Então, vamos lá. Então, começo a numerar o carbono sempre da extremidade, onde a hidroxila está mais próxima, ou se a hidroxila estiver na extremidade, eu começo dali. Então, eu tenho uma hidroxila no carbono 2, né, que me indica uma função álcool nessa molécula. Eu tenho um radical metil no carbono 4 e eu tenho 6 carbonos nessa molécula principal, na cadeia principal, né? Então, como que eu vou nomear esse composto? Então, eu começo nomeando o radical, né? Então, carbono 4, metil. Então, no carbono 4 eu tenho uma ramificação metil, né? E eu tenho o hexa-2-ol, que eu tenho a hidroxila no carbono 2, indicando função álcool. Como é tudo ligação simples, então infixo AN, então eu tenho o hexan-2-ol. 2 indica qual carbono está a hidroxila, né? Então esse é o nome desse composto, tá? Beleza, pessoal? Vou parar por aqui e depois, no próximo vídeo, a gente continua com as funções orgânicas, porque é bastante conteúdo. Abraço. Estudem.